Vamos lá. Como eu disse, então, nós estamos acompanhando a nossa lição hoje dos adultos, né? Não tá gravando. Aí, começou. Isso, como eu disse, nós estamos acompanhando a lição dos adultos, hoje a lição de número 16, e eu fiz essa escala no mês de maio para que a gente pudesse aproveitar essas últimas lições que nós temos, né? Tanto desse material dos adultos, que é um material muito bom, quanto do material dos jovens e adolescentes, tá? Então você fica atento lá, se você não tem a revista, toda segunda-feira eu vou colocar no grupo lá o material para você ir estudando durante a semana, fazendo as leituras diárias, né? E isso vai ser muito bom. A nossa lição de hoje, a lição de número 16, ela está baseada na segunda carta de João, né? Então, se você puder abrir aí, eu vou ler esta carta, é uma carta pequena, segunda João, e nós vamos fazer a leitura desse texto para daí meditarmos no que nós podemos aprender nesta lição. Uma lição que tem uma ênfase na palavra verdade, vivendo a verdade em amor, né? O que será que João queria nos ensinar quando ele escreveu essa carta, né? Tem algumas coisas preciosas que nós podemos perceber aqui, ok? Então, vamos lá, se você encontrou aí, carta de 2 João, e nós vamos ler o texto todo, porque é pequenininho, é apenas 13 versículos, é um dos livros menores do Novo Testamento, né? E nós podemos ler inteiro. Então, vamos lá. Está escrito assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e que estará convosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento e que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio. Amemos uns aos outros. E este é o amor que vivamos, segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Tende cuidado de vós mesmos, para não destruirdes o fruto do nosso trabalho, mas para que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. Tudo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebeis em casa, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participará de suas obras más. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar
face a face, para que nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Vamos orar? Baixe sua cabeça e vamos orar neste momento, pedindo a direção de Deus para esses instantes. Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estar na tua presença, de fazer a tua vontade, Pai querido, e agora pelo privilégio de ter em mãos a tua palavra e podermos estudá-la nesta manhã. Ó Deus bendito, fala aos nossos corações. Fala conosco, ministra em nossas mentes, ó Pai, para que o teu Espírito, Senhor, possa operar em nós grandes coisas por intermédio da tua palavra. Ó Deus de amor, é o que nós agradecemos nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Bom, meus queridos, esse texto, essa carta de 2 João, ela é uma carta muito característica e muito particular. Como a nossa lição diz, ela tem um tema central. Se você observar o versículo 1, 2 e 3, tem uma palavra que se repete em cada um desses versículos, que é a palavra verdade. Então, isso nos leva a crer que o tema central dessa carta é a verdade. Né? No versículo 1, ele diz assim: eleita seus filhos, a quem amo, por causa do quê? Amo por causa do quê? Por causa da verdade. Então, aqui aparece a primeira vez a palavra verdade. No verso 2, ele diz assim: por causa da verdade que permanecemos. Eu amo por causa da verdade. Eu permaneço por causa da verdade que está em nós. Né? E no verso 3, ele diz assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho do Pai, sendo conosco em verdade e amor. Então, o tema central da carta de 2 João é a verdade, né? Essa é uma coisa muito clara e muito evidente. E ele vai usar essa expressão, verdade e amor. Verdade e amor. É importante a gente perceber que João usa toda uma linguagem característica, né? Ele não se identifica na carta, como faz o apóstolo Paulo, como faz Pedro, né? Mas ele usa uma saudação pela qual ele era conhecido. Ele diz assim: o presbítero ou o ancião, né? Que era uma identidade que o apóstolo João tinha com os seus leitores, né? Você vai perceber que as outras cartas também ele dá essa saudação. E isso nos leva a ter certeza de que esta carta foi escrita pelo próprio João, que escreveu os evangelhos, que escreveu a primeira e a terceira carta, e que escreveu o livro de Apocalipse, né? Então, também pela qualidade da escrita, né? Pelo assunto empregado, pela qualidade da escrita, a gente tem essa essa percepção, tá? E ele endereça essa carta a um pseudônimo, né? Ele diz assim: a senhora eleita e aos seus filhos. A senhora eleita e aos seus filhos. Ele não diz exatamente quem é essa senhora, quem são seus filhos. O comentário bíblico da Nova Vida, ele vai dar duas possibilidades para que a gente entenda a quem se refere essa expressão senhora e seus filhos. E a primeira delas é admitir que João tinha uma amiga em especial e ele está escrevendo essa carta para ela. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, que é a mais aceita e que eu acredito estar correta, é de que ele está se referindo a uma igreja específica, quando ele diz senhora e seus filhos, né? E depois lá na frente ele diz assim: encontrei alguns de seus filhos andando na verdade. Então é mais adequado a gente entender que João estava não escrevendo a uma única pessoa, pelo trato que ele está falando aqui, pelas coisas que ele está se manifestando, quando ele fala assim, ó, tem alguns
que são de fora, que já saíram afora, e alguns de dentro, pela forma como ele trata, de que ele realmente está se referindo a uma igreja, né? E aos seus membros. Então, é uma carta pastoral de João, né, a uma igreja. E essa carta, ela tem esse tema central, que é a verdade, né? A verdade em amor. E quando a gente começa a analisar o que ele vai dizer aqui, tem duas coisas bem interessantes. Primeiro, ele vai dizer assim, ó, alegre-me, a partir do versículo 4. Alegro-me muito por haver encontrado alguns de seus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebeste do Pai. Então, João faz uma referência a que esta igreja tem alguns de seus filhos que estão vivendo a verdade, né? Vivendo o mandamento da verdade, andando em verdade, andando, continuando firme nos mandamentos dos apóstolos, continuando firme naquilo que foi aprendido pelo Senhor Jesus, né? Que foi ensinado pelo Senhor Jesus. E isso é uma coisa muito interessante, né? João está se referindo a uma igreja que realmente tem se permanecido fiel, né? Fiel à verdade. E o que é essa verdade? É o conjunto de informações, de doutrinas, de ensinamento, e é o próprio Cristo, que se refere a Cristo. Então, toda a doutrina, toda a graça, tudo aquilo que eles aprenderam, aquilo que ele foram passado, aquilo que ele já escreveu na primeira carta é a verdade, né? É interessante que o próprio João vai relatar da própria boca de Jesus que Jesus é a verdade, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, o próprio João, esse mesmo João, relata, né, que o próprio Jesus se apresenta como a verdade, né? Em outro lugar também, no capítulo 8, né, do Evangelho de João, versículo 32, o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois, em João 17, ele vai dizer assim: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, perceba que como que esta verdade aqui que João está se referindo, não é apenas a palavra, mas é o próprio Cristo, né? A verdade de Deus que liberta o homem do pecado. Então, andar na verdade e em amor é andar em obediência àquilo que Deus quer que nós vivamos. É por isso que ele vai dizer assim, olha, e agora, Senhora, eu estou te pedindo mais uma coisa, né? Não como se eu escrevesse um novo mandamento, ou como se eu estivesse aqui trazendo um ensinamento novo, mas eu estou relembrando, estou exortando vocês ao mesmo mandamento que a gente já recebeu desde o princípio, desde o tempo que nós andamos com Jesus, o mandamento de amar uns aos outros. E isso é algo que a gente percebe recorrente aqui nesse texto da segunda carta de João. Amar uns aos outros. E daí, no verso 6, ele vai descrever o que é esse amor. E aqui está o centro da proposta da lição. E ele vai dizer assim: e o amor é isso. E este é o amor. Isso aqui é o amor. E ele diz, coloca 2 pontos: que vivamos segundo os seus mandamentos. Que vivamos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andasse. Então, quando a gente olha para o texto de João, e ele vai dizer assim, amamos uns aos outros, vivem em verdade, amem-se uns aos outros, porque a gente tem que andar em verdade, em amor. E daí a gente começa a pensar, puxa, mas o que é esse amor? Do que João está falando? Esse amor é a caridade de atender as pessoas? Este amor é apenas de amar os nossos irmãos? Esse amor é apenas de viver o amor fraternal? E não necessariamente isso é
exatamente o amor, mas ele também está falando do amor a Deus. E quando ele aqui descreve no verso 6 que o amor é isto, obedecer os mandamentos, ele está se referindo ao amor a Deus, né? Como ele diz na sua primeira carta, ninguém pode dizer que ama a Deus se não obedece os mandamentos. Ninguém pode dizer se ama a Deus e aborrece o seu irmão. Então, esse não conhece Deus, não ama Deus. Como que nós demonstramos que nós amamos a Deus? Como que nós testemunhamos às outras pessoas que nós amamos a Deus? Quando nós obedecemos, quando nós andamos segundo os seus mandamentos, quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, quando nós nos dedicamos em desenvolver aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, a prova do amor a Deus é a obediência. A prova do amor a Deus é a obediência. Não adianta dizer que ama a Deus e não cumprir os mandamentos, não obedecer o que Deus quer, não andar em santidade de vida, não lutar contra o pecado e se afastar do pecado. Não adianta dizer que ama a Deus e não fazer aquilo que Ele quer que você faça, não cumprir a missão que Ele te desempenhou. Não adianta dizer que ama a Deus e não desenvolver os dons que Deus te deu. Não adianta dizer que ama a Deus e não se importar com o desenvolvimento do reino de Deus. Não adianta dizer que ama a Deus e não se importar com a noiva de Deus, com a noiva de Jesus que ele vai vir buscar. Tá entendendo? Então é isso que João está querendo dizer. Olha, o amor a Deus, ele é comprovado, ele é demonstrado, ele é testemunhado quando a gente obedece. É preciso obedecer. Não dá para amar a Deus sem obediência. E essa é a primeira mensagem central aqui desta lição. Nós precisamos amar a Deus, sim, mas não adianta dizermos que amamos a Deus se não obedecemos. Na verdade, você nem precisa dizer que ama a Deus, porque quando você obedece, você já está dizendo que ama a Deus. Quando você obedece, você está provando que ama a Deus e que anda em verdade. Então, essa é a primeira exortação que João está fazendo para essa igreja. A gente percebe que, de repente, talvez alguns desses irmãos, alguns dos filhos dessa senhora, como ele diz, andam segundo a verdade. Mas quando ele usa a palavra alguns, logo vem à nossa mente que talvez outros, fora esses alguns, não andem segundo a verdade. E por isso essa exortação, olha, Senhora, eu vou te exortar novamente. Não um novo mandamento, mas o mesmo que a gente já aprendeu. Amemos uns aos outros. Por que isso é importante? Porque a partir do versículo 7, desculpa, mais precisamente do 7 ao 11, ele vai apontar uma outra situação aqui também. Ele diz assim, porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. E daí ele continua, tende cuidado de vós mesmo, para não destruirdes o fruto do nosso trabalho, para que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. Então aqui, a partir do verso 7, ele começa a exortar contra um segundo problema que está acontecendo na igreja, nessa igreja que ele identifica, como Senhora e seus filhos, que é a presença da heresia, A presença do enganador. E veja só, ele não diz um enganador, mas ele diz o enganador, o anticristo. E a doutrina que ele está aqui combatendo, a heresia que ele está combatendo aqui, é a heresia de pregar que Jesus, na verdade, não tinha um corpo humano, mas ele era Deus e tinha apenas um corpo divino, Então, essa é uma doutrina chamada docetismo.
E ela já existia no primeiro século, né? Junto com o gnosticismo, né? Existia o docentismo. E o docentismo pregava que Jesus não tinha um corpo material. Jesus não tinha um corpo de carne e sangue, mas Jesus era Deus e tinha um corpo especial, metafísico, um corpo que não era humano, né? E qual que é o grande problema desta doutrina? É que daí, para explicar essa doutrina, eles diziam que o sacrifício de Jesus na cruz era uma ilusão, né? Era uma ilusão, era uma representação. O seu sofrimento, a sua dor, tudo aquilo que ele padeceu na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, era uma representação, porque ele não tinha um corpo humano. E isso tem um grande problema teológico, porque se Jesus, como diz essa heresia, não tinha um corpo humano, logo ele não podia morrer. E logo, se ele não pôde morrer, então os nossos pecados não teriam sido expiados pela sua morte. Então, existia já no primeiro século essa doutrina herética de tentar dizer que Jesus não era homem. Jesus não era homem. E veja que João está enfrentando, está confrontando essa heresia desde lá do evangelho que ele escreve. A gente acredita que ele tenha mais ou menos escrito o evangelho de João primeiro, né? Então, desde o seu evangelho, ele já começa a escrever o evangelho com essa ideia de provar que Jesus era Deus, mas era homem. E veja como isso é tão presente no Evangelho de João. Ele começa já fazendo essa afirmação, né? Então, assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, disse o quê? Que Jesus era Deus. Depois ele diz assim, no princípio o Verbo estava com Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, ele está fazendo as duas afirmações que comprovam e que nos dão certeza da natureza de Jesus. Uma natureza 100% divina, então ele era plenamente Deus, e uma natureza 100% humana, então ele era plenamente homem. E é por isso que em todo o Evangelho de João, você vai ver João fazendo menções da humanidade de Jesus. Você vê João destacando que Jesus estava com fome, João destacando que Jesus estava cansado, João destacando as emoções de Jesus, né? João capítulo 11, né? Quando ele se emociona ali, João destacando lá o Getsemane, a sua angústia, as suas lágrimas de sangue, né? Então, João destacando características de Jesus que comprovam a sua humanidade. Por outro lado, destacando as características de Jesus que comprovam a sua divindade. Então, Jesus tinha em si as duas naturezas, e a gente diz dentro da teologia que elas coabitavam em Jesus harmoniosamente. Então, uma não interferia na outra, tá? Então, João está combatendo essa doutrina. Ele fala assim, olha, porque já tem gente aí, ó, cedendo essa doutrina de que Jesus não veio no corpo, e essas pessoas que fazem esta afirmação, ele categoriza como o enganador e o anticristo. E é interessante que na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo de 1 até 3, ele faz essa mesma referência, né, quando ele está falando de testar os espíritos. E ele diz lá que se um espírito argumenta que Jesus não veio em carne, esse espírito é o espírito do enganador e do anticristo. Ele usa exatamente a mesma categorização, né? O que nos leva a pensar que o enganador e o anticristo não é um homem, né, que vai aparecer aí, inclusive tem gente marcando a data dele aparecer em 2021 e tal, né? Não, ele já está aqui atuando com as suas doutrinas, tentando enganar as pessoas desde a época do primeiro século, desde os tempos de Jesus. Ele está tentando trabalhar
para desviar a presença dos salvos da presença de Deus, né? Então, é muito importante. Depois, João vai fazer uns alertas para a igreja. Deixa eu olhar aqui o horário. Ele vai fazer uns alertas interessantes para a igreja, né? Primeiramente, ele vai chamar a atenção para as implicações dessa vida de amor e verdade na nossa vida, né? E ele vai fazer algumas afirmações interessantes que eu quero compartilhar com você, tá bom? Eu vou abrir aqui na minha tela e vou compartilhar essas ideias com você. A primeira coisa interessante que ele vai dizer é que o amor não pode, o amor não pode, o nosso amor aos outros não deve minar a nossa lealdade à verdade. Então, essa é a primeira afirmação que ele compartilha, que o nosso amor ao próximo não pode nos afastar, não pode minar, não pode desfazer o nosso amor à verdade, a nossa lealdade à verdade. Ou seja, o que o João está dizendo? Que mesmo que nós vivamos em verdade e em amor, nós precisamos, mesmo assim, entender que nós não podemos abrir mão dos ensinamentos que ele tem para nós, para a gente, abrir mão dos ensinamentos que ele tem para nós em função do nosso amor. E isso é uma coisa muito interessante, porque ela vai nos abrir a ideia para uns extremismos que acontecem nos nossos dias, né? O extremismo de falar, não, em nome do amor, não, vamos abrir mão disso daqui, olha, porque a gente precisa amar os pecadores, a gente precisa acolher as pessoas, então, como que eu não vou demonstrar amor e tal? E essa é um dos alertas que o autor está fazendo, né? Que João está manifestando na sua carta. Olha, o amor, o nosso amor, não pode minar a nossa verdade. Nós não podemos abrir mão dos ensinamentos de Jesus por causa do amor. Nós não podemos permitir que, em nome do amor, a gente abra mão da verdade que é Cristo Jesus, dos ensinamentos, da obediência ao Senhor Jesus. É por isso que não dá para a gente aceitar algumas coisas que têm acontecido por aí, né? Pessoas trocando as palavras do texto bíblico, pessoas invertendo os princípios da palavra, né? Falsamente em nome de amor a algum grupo específico de pecadores que não querem se arrepender dos seus pecados, né? Então essa é a primeira advertência que João faz para a gente. Olha, o amor, o nosso amor, a nossa vida em amor não pode interferir na nossa obediência a Deus. E aqui tem uma frase muito interessante que você precisa aprender essa frase e entender que a ideia central de João é o equilíbrio. Veja o que diz a frase. Está escrito assim: o nosso amor amolece se não for fortificado na verdade. E a nossa verdade endurece se não for amolecida pelo amor. Veja, uma frase muito especial que o autor coloca aqui, não sei se é de própria autoria dele, né? Mas olha só, o nosso amor amolece, ou seja, ele se torna fraco, ele se torna frágil, ele se torna não adequado à vida cristã. Se ele não tiver fortalecido, se ele não tiver fundamentado na verdade.
que é a obediência, que é a doutrina do evangelho, né? Então nós não podemos simplesmente ser amor e abandonarmos a obediência, abandonarmos a doutrina, abandonarmos a correção das nossas vidas, a santificação, não. Porque o amor amolece, se ele não for fortificado pela verdade. Isso é muito interessante. Mas a segunda, a contrapositiva desta frase também é muito preciosa. A nossa verdade, ela endurece, ela se enrijece, ela fica dura demais, fria demais, radical demais, se ela não for amolecida pelo amor. Então veja que coisa interessante, meus queridos. O equilíbrio que nós precisamos ter entre amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante, amar o pecador, mas não abrir mão da verdade, da doutrina e da obediência, né? Nós não podemos abrir mão da verdade, da doutrina e da obediência. Então, essa frase eu acho que é o centro desta lição. Olha, o teu amor sem doutrina, sem obediência, sem a verdade, ele amolece, ele não serve de nada. Mas a tua verdade também, a tua ser radical em aplicar a verdade, a doutrina e tal, sem amor, ela é simplesmente endurecida por um ritualismo, né? Então, João vai chamar a nossa atenção para este equilíbrio, né? E isso é muito interessante. A comunidade cristã deve ser caracterizada igualmente, pelo amor e pela verdade, né? Devemos evitar a perigosa tendência para o extremismo. Tanto o extremismo de viver o amor, não, vamos viver o amor, vamos aceitar todo mundo, porque todo mundo precisa ser alcançado pelo amor de Deus e tal. Não. E o outro extremismo, não, aqui tem que ser assim, porque a verdade é essa, porque a doutrina é essa, porque nós não podemos admitir, porque, né? Então, nós devemos evitar esses extremos e pensar nesse equilíbrio entre amor e verdade, né? Por isso que a nossa correção tem que ser uma correção com amor. Por isso que a nossa paciência em ajudar aqueles que estão em pecado, aqueles que pecam, precisa ser uma paciência em amor. Precisa ser um cuidado. Não um cuidado de chutar para longe, mas um cuidado de trazer o pecador para mais perto ainda, para que você possa mais intensamente ministrar na vida dele e convencê-lo do pecado. Então, esse ponto é muito interessante aqui, que o autor da revista coloca. O segundo, ele diz assim, o nosso amor não deve ser tão cego que ignore as opiniões e a conduta dos outros, né? Então, veja, nós não podemos ter um amor tão cego que não ignore aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas falam, aquilo que elas estão vivendo. A gente precisa ter isso em mente. E, novamente, vai falar do equilíbrio. Terceira, o nosso amor à verdade não nos impede de confrontar aqueles que negam a encarnação de Jesus. E não só aqueles que negam a encarnação de Jesus, mas aqueles que pregam outras heresias, né? Outras mensagens heréticas que, inclusive, no nosso meio, no nosso tempo, tem sido subliminar, né? Tem sido mensagens assim sorrateiras que tem sido lançada para minar a verdade que é o Senhor Jesus, que Jesus é filho de Deus, que ele foi completamente homem e por isso ele pode perdoar os nossos pecados, ele pode morrer por nós ali na cruz, ele pode nos salvar. Amém? Então, esse é o centro aí da nossa lição, esse equilíbrio entre viver a verdade em amor. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque isso é
muito importante. Como nós estamos vivendo a verdade? A verdade é vivida quando nós obedecemos. O amor a Deus é testemunhado quando a gente está disposto a obedecer. E quando nós ou vivemos só a verdade, ou vivemos só o amor, então o nosso testemunho não é adequado, né? Nós precisamos ter um equilíbrio de viver o amor, sim, por todas as pessoas, o amor sincero, o amor de Cristo, né? O amor que ajuda as pessoas a caminhar, mas temos também que viver a verdade do Evangelho, né? A luta contra o pecado, a obediência àquilo que o Senhor nos propõe, para que a gente possa andar em verdade e em amor. Então, esse é o centro da carta de 2 João. Depois ele vai dizer aí dos perigos, né? Que um extremo e outro extremo propõe, traz, e por último ele termina a carta. E veja que o assunto não se esgota nesta carta, né? Ele diz aí, olha, eu queria continuar tratando isso com vocês, mas face a face, pessoalmente, né? Porque eu teria outras coisas para dizer. E é interessante também que ele termina o Evangelho de João falando isso, né? Olha, muitas outras coisas poderiam ser ditas aqui, mas a gente, né, encurtou. Ele termina a carta de 1 João também dizendo isso, olha, eu queria falar outras coisas, mas eu coloquei aqui aquilo que é essencial, essas coisas que eu estou dizendo, é para que vocês saibam disso, disso, disso. Então, João tinha muito a ensinar sobre uma vida de realmente amor a Deus. E amar a Deus é obedecer à verdade. Amar a Deus é andar em verdade. Nós precisamos amar a Deus e colocar a nossa vida no padrão, no estribo, na conformidade com o que a palavra de Deus tem para nós. Eu queria orar com você. Queria orar para que nós tenhamos esse equilíbrio no nosso tratamento, né? Porque às vezes nós somos muito radicais em aplicar a lei, né? Em aplicar um conceito, em aplicar, olha, um castigo para os outros, né? Mas a análise precisa começar a ser feita a partir de nós. Você precisa analisar-se a partir de você. Como você está? Como você se aplica à lei? Como você tem demonstrado que ama a Deus? Será que ao olharmos para a sua vida de obediência, você consegue perceber que ama a Deus? Queria orar por você neste momento. Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã. Nós te louvamos pelo teu cuidado, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem nos concedido. E agora, Pai, nós pedimos que a tua palavra seja ministrada e enche os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Senhor, ministra em nossos corações para que tudo que nós façamos seja para o louvor da tua glória. Seja uma prova de amor ao Senhor. Que a nossa vida, que as nossas atitudes, seja uma prova de amor ao Senhor em todo o tempo. É o que nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Amém. Amém.